Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você confere sempre a gente a partir da 1h30 da tarde. Hoje gravado, excepcionalmente, o painel regional, né? Mas sempre um programa inédito com discussões e debates importantes sobre o que acontece aqui no nosso dia a dia, né? Sobre a pauta da nossa Baixada Santista e, claro, temas importantes, temas relevantes do dia a dia, da política, não é? Do que acontece pelo país também, não é? Mais uma vez eu repito, o telefone não estará aberto nessa edição, né, para você fazer a interação natural que está acostumado aqui com a gente, pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, sempre aberto à sua disposição para você enviar aí pautas, questionamentos, opiniões, perguntas, enfim, você fica sempre à vontade aqui com a gente nesta edição do painel regional e sempre à 1h30 da tarde ou com a nossa reprise às 20 horas, né, no horário habitual, 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Bancada hoje com o nosso Sidney Costa, advogado, comentarista do painel, como é o César Antelo, consultor na área imobiliária, que volta aqui ao painel mais uma vez, e o nosso Eduardo Filete, médico veterinário, que mais uma vez participa e está com a gente aqui em mais essa edição do painel regional. Sidney Costa, é um prazer revê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem? Olá, Boturão, sempre é renovado esse momento de a gente se transportar para as realidades da cidade, a cidade que hoje precisa realmente dessa observação mais a miúde, nesse sentido que eu vou colocar a minha observação e aos observadores dela também. Encontrei outro dia o doutor Aldo Rodrigues de Souza, meu caro, ele que é o príncipe da legalidade, o advogado que é uma referência na cidade e, mais do que isso, foi meu mestre nos tempos acadêmicos, ainda da Faculdade Católica de Direito, hoje do Campi da Unisantos, né? Que foi guindada essa condição, hoje é o Campi, que é o plural de campus. Hoje a Unisantos tem aí várias matérias e vários templos do ensino, mas naquela época a gente era lá da Casa Amarela, da Faculdade Católica de Direito, e ele foi uma referência para mim, é uma referência como profissional. Mandou um abraço para o programa, fez um elogio para mim, o professor, é coisa de professor para aluno, porque todos que me param na rua não mandam elogio para mim, não. Manda para a bancada. Mas não criticam você também, né? Graças a Deus ainda não cheguei nesse ponto, mas... Obrigado. Então, o professor, então, é o doutor Aldo Rodrigues de Souza. E foi um Obrigado momento... pela atenção, um abraço também. Pois é, foi um momento muito singular. E nessa bancada hoje, com esses dois heróis da verdade, o homem que me ensinou a entender que é melhor tratar de bicho do que de gente, que é o nosso expert, o veterinário Filete, que eu tenho uma pergunta muito particular para ele hoje, inclusive por estarmos em vésperas de ano eleitoral, e o meu companheiro de filosofia e debate do tempo de rádio, o César Antelo. Um momento muito único hoje aqui para mim, emocionante até. Muito bem. César Antelo, consultor imobiliário, comentarista do painel regional também, de volta aqui à bancada. Tudo bem, César? Prazer rever você. Prazer é meu, Boturão, a mesa toda, Filete, Sidney, prazer. E desejar a todos, para mim, pelo menos é a primeira vez agora neste ano, desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos nós, que esse país precisa de bênçãos, e não esquecendo que é um ano eleitoral e a gente reclama, mas está nas nossas mãos. Vamos exercer a cidadania, vamos pensar, e se tiver que mudar alguma coisa, acho que temos que mudar pelo novo, não pelo que aí já está. Muito bem, na sequência aqui, prazer também receber Eduardo Filete, médico, veterinário também, sempre antenado com as questões da cidade e do Brasil, né, Filete? Prazer revê-lo. É um prazer estar com você, Boturão, com a Camila aqui do lado, com meus dois amigos aí de bancada, né? E falar para o meu amigo Sidney que a minha vida é um livro aberto, né? Se quiser perguntar particular, pode perguntar aqui que não tem problema, né? E cumprimentar o César também, é um prazer estar aqui no programa novamente e... vamos ver se a gente faz um programa interessante, né, que o telespectador merece. Sem dúvida nenhuma, né? Camila com a gente também, não vai acompanhar, não vai ter a interação com o telespectador, mas, claro,
vai participar acompanhando o nosso time de produções aqui no painel regional, né, Camila? Tudo bem, né? Isso mesmo, tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Como disse o Boturão, nosso programa é gravado, por isso não dá para vocês ligarem para o nosso telefone e participar aqui do nosso programa. Mas o nosso Facebook está sempre aberto, aguardando a sua participação. Mandem suas mensagens aqui para a gente, que nós estaremos recebendo. César Antelo diz que o Brasil precisa de muitas bênçãos, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, não é? Precisa de orações, muita fé e muita atuação também por parte da sociedade, né? Para não ficar presa, amarrada aí e de cabeça baixa em relação àquilo que vem do poder público, enfim, do governo, seja ele o governo federal, os governos municipais, estaduais, essa coisa toda, né? Mas infelizmente isso não é muito a nossa característica, né? O Congresso Nacional está de volta e, como disse muita gente na virada do ano, já no início de janeiro, né, que já se foi, diga-se de passagem, estamos em fevereiro, por incrível que pareça, daqui a pouquinho, mais de três dias vem aí o Carnaval, e metade de fevereiro praticamente já foi embora, estamos quase entrando em março, se você pensar direitinho, né? Então a questão é a seguinte, né? 2015 passou, 2016 não existe, porque é 2015 versão 2, né? E parece que é mesmo, né, o Sidney Costa? A gente vê a retomada aí do Congresso com as mesmas situações postas aí, a situação do presidente da Câmara, ninguém sabe o que vai acontecer, denunciado numa série de circunstâncias, apareceram novas contas dele no exterior, não há sinais de que ele vai abandonar o quadro, aí a sequência do pedido de impeachment, do processo de impeachment da presidente Dilma. Teoricamente, né, o PT e o governo federal conseguiram reverter o quadro quando o STF, no final de 2015, alterou, né, podemos dizer assim, né, o rito do processo, mas ninguém sabe o que vai acontecer, né? Tivemos o Conselhão na semana passada, muito mais críticas, né, do que elogios, tá aí o governo tentando abrir um crédito que ninguém sabe para que serve, para onde vai dar, se tem gente hoje que tem condições de tomar o crédito, ou seja, estamos na interrogação total, ou você pensa diferente? Completamente igual a você, a sua preparação na proposta da minha reflexão é perfeita e o que mais me impacta nesse instante é que no misturar desses momentos de folguedos, a gente não tem como não fazer alguma relação. O Carnaval é um folclore nacional que perdeu muito do seu sentido naquela indústria do Carnaval do Rio de Janeiro, que tem interesses bastante particulares, bastante pontuais e, na minha maneira de ver, é o maior show ao vivo popular do planeta. Não podemos colocar o Carnaval pegando como exemplo o Rio de Janeiro, porque lá é uma indústria, praticamente parte dos interesses de mais secretos possíveis, esse do tráfico, do jogo do bicho, todo converge para lavar o dinheiro na indústria do Carnaval carioca. Vamos tirar isso de lado, mas vamos ficar com o folclore, que a gente sabe que existe no Brasil, essa alegria do brasileiro, essa miscigenação racial que não imitou a colonização. Falávamos sobre isso, o César vai me aperfeiçoar aqui, ele é professor nessa área também, ele vai aperfeiçoar o meu pensamento. Mas quando a gente olha, Boturão, para os nossos vizinhos aqui, da América do Sul, a gente vê a colonização do Peru, do Chile, a colonização principalmente espanhola, que tem um algoz histórico aí chamado Francisco Pizarro, que dizimou a inteligência daquela época, que depois das pirâmides no Egito, só tinha pirâmides lá em Machu Picchu, lá no Peru, e essas inteligências foram dizimadas pela violência da colonização espanhola. Aqui não, aqui a colonização portuguesa se enamorou do negro, do índio, houve mistura racial da mais completa, até no sentido bíblico, se conheceram e entrou muito dessa cultura. Atribui-se alguma violência ao negro? Não, o negro é de festa. Devemos esse momento de festa, principalmente à cultura negra, que eles sublimam a sua dor na sua religião e na sua forma de arte, assim como também o negro americano. Eu acho que a violência é do branco,
sempre foi do branco. Andei uma época estudando sobre isso, não vou entrar em detalhes aqui. Porque o negro é festa. E essa folia que a gente está vivendo nesses dias, que em outros tempos serviu até de momento de protesto, já malhamos o Judas. Getúlio Vargas muitas vezes foi Judas no tempo que havia democracia. Depois, quando ele virou ditador, não, que aí a gente virou Judas. Mas houve tempo que o Brasil usava esse momento do carnaval até para os seus protestos políticos. E agora a folia está no Congresso. A folia com o nosso dinheiro, a folia com a falta de caráter, a folia com a falta de transparência, a folia que, no momento de crise como esse que enfrentamos na saúde, que um vetor só, o Aedes aegypti, hoje traz 3 graves doenças para toda a nação, você não vê um plano nacional nesse sentido, você não vê nenhum município preocupado nesse sentido. Então aí, preparando a caravana que vai lá para Grande Rio. Então, quer dizer, essa folia é que a mais prejudicial que tem, a do folclore, tem muita gente que se levanta contra e tudo mais, deve permanecer, é a minha opinião, viu, César? Muito bem. Em cima disso, o Filete e o César Antelo ficam à vontade, né? Eu só queria pegar um gancho aqui dessa coisa toda que foi colocada aí no Conselhão e aproveitar o César aí como consultor imobiliário que acompanha bastante aí o dia a dia dos negócios imobiliários da cidade, da região. A Clima hoje, para você abrir crédito, você sente a situação parecida como a anterior, quando no governo Lula o país investiu nessa coisa para fortalecer aí ou segurar o mercado interno? Porque a maioria dos economistas e dos especialistas nesse ramo dizem que é meio furada essa onda que o governo tenta criar, César. Eu diria que, Boturão, não é furada, ela é completamente desproposital. Ela é só política eleitoreira. O que está precisando, o mercado, o Brasil, a construção civil, ela representa cerca de 23% do PIB nacional, direto e indiretamente. A indústria do plástico, a indústria da borracha, a indústria do aço, o cimento, a madeira, o ferro e tantas outras indústrias somadas representam quase que 23% do PIB nacional. Então, óbvio, se você tem um fortalecimento da indústria nacional, você tem um fortalecimento da economia brasileira. O que está acontecendo hoje é que o sorretaramento, com a baixa condição de remuneração do trabalhador, as altas taxas de juros, um cartão de crédito ao ano hoje bateu a 435% de juros ao ano. É uma vergonha. A classe média completamente apertada, endividada, não sabe para onde corre. Cheque especial, outra loucura também, né? Sim, a maior taxa de juros ainda é o cartão de crédito. Ainda no supera o cheque 435%, 434, alguma coisa. Aí você fala assim, o que eles estão querendo? Dar mais crédito para as pessoas se endividarem? Elas não conseguiram sair do primeiro endividamento, aquela falácia toda de crescimento, minha casa, minha vida, meu sonho, minha agonia. Dá o título que quiser, sempre em ano eleitoral. Sempre. Pode perceber que os lançamentos de pedras fundamentais, de pedras translúcidas, até loucas, são de iluminados que detêm o poder. Hoje, nós somos um país que o apagão, ele não se deu na parte elétrica. Ele se deu nas usinas elétricas, nas hidrelétricas. O apagão se deu na mente, na capacidade de raciocínio do brasileiro. Hoje ninguém mais pergunta o porquê, todo mundo aceita, tudo muito fácil. Ninguém quer saber o porquê. Por que ela está fazendo isso e dando crédito? Quem vai conseguir? Professor? Será que os professores tiveram aumentos substanciais para que possam se endividar mais? Quem é? O funcionário público? Que trabalha na enfermagem da Santa Casa? Quem é? Quem é que tem condições de hoje bancar os juros da casa própria? Só os juros está 9,8, 9, alguma coisa na Caixa Econômica Federal. Perfeito. Taxa de juros. E a correção? 9,8 ao ano. Ao ano. E a correção?
o salário corrige na mesma proporção, quer dizer, se ele já não corrige, já tem uma defasagem da correção monetária. E ainda mais 9,8 em cima do saldo devedor, vê o que dá isso. Outro detalhe, que as pessoas não estão prestando atenção, mas é fundamental. Quantas pessoas, há 4 anos atrás, uma enxurrada de carta de crédito, de tudo que era banco, de tudo que era sistema financeiro, hoje saíram do aluguel, foram para a carta de crédito, pagando juros, pagando isso, as correções e tudo. Saldos devedores, o cara já pagou 100, deve 400, o apartamento vale 350. Ele está saindo e voltando para o aluguel, porque o aluguel ele senta e negocia com o proprietário. Vai sentar com o banco e negocia, vê o que você consegue. Mais um detalhe, Caixa Econômica Federal, de fórum social para usar o dinheiro para alavancar projetos em qualidade de vida do brasileiro, foi o único banco, em razão das pedaladas fiscais do ano passado, reduziu a linha de crédito de 80% para 50%. Aí você vai comprar um apartamento de 400 mil, você só pode financiar 200. Só que você só tem mais 100 para inteirar. E os outros 100? O cidadão não consegue. Aí sabe para onde ele vai? Para o banco privado. No banco privado financia os 80%. Mas com juros... Só que aí os juros... monstruosos. Então veja, a população na realidade está refém porque não faz a pergunta do porquê. Por que se faz isso? Por que o governo toma essas atitudes? Comece a perguntar o porquê. Comece a buscar. É interessante querer saber por quê. Não aceite tudo. Leia, entenda, procure. Você vai entender o porquê que está acontecendo as coisas. Muito bem. Filete, como é que estão as coisas aí para você em cima desse tema todo aí que a gente está colocando aí? Área política, área econômica, expectativa. Lembrando que janeiro passou assim como um raio, né? Rapidamente, ninguém sentiu quase nada. Agora volta o Congresso Nacional, voltam as assembleias, voltam as câmaras municipais, né? E a gente está aí no meio praticamente no meio de fevereiro, já que vem o carnaval, aí as coisas começam para valer mesmo. Quinta-feira pós-carnaval, mas aí já vem sexta, enfim, o final de semana, e dia 15 é que a bola começa a rolar. Eu já estou trabalhando como todos vocês da mesa desde o começo do ano, né? E bastante. Mas o Sidney, eu acho que levantou a história, o Sérgio já completou, né, nessa parte de financiamento, tudo, então acho que não tem o que falar. Só que assim, Sidney, eu discordo um pouco, né, nessa questão da colonização que todo mundo fala, porque o Richard Nixon é americano, também fez escândalo lá, né? O Jerome Walker, né, é francês. Pô, o Brasil merece um tapa na bunda, mas também roubou lá, né? Então, não é só aqui que tem, é que a impunidade é grande, né? Tinha que ter mais Sérgio Moros aqui, né? Então, a impunidade. E às vezes o juiz, ele tem muitos processos para ver, e no caso do Sérgio Moro, ele tem uma coisa que a gente presta atenção, eu não sou advogado e você pode responder até melhor, ele fecha com muita propriedade, porque os advogados da parte contrária são advogados de notório conhecimento. Porque o cara paga 5, 10 milhões para um advogado, ele não vai pegar qualquer um, ele vai pegar o melhor tributarista, o melhor não sei o quê, um dos melhores, né? Melhor é meio relativo, né? Então, mas vai pegar um dos bons advogados. Então, para os caras da Odebrecht, Camargo Correia, alguns figurões do PT estarem presos, tal, é porque ele fez um fechamento muito bom. Porque você sabe que na justiça tem muito caminho, né? Tem muita jurisprudência, tal. Então, no caso, ele foi perfeito. Então, a gente precisa também acreditar mais na justiça, que vão existir mais Sérgio Moros na área federal, para que a gente possa, de uma certa maneira, a pessoa tem que ter medo da impunidade. Se a pessoa não tem medo, por exemplo, nos Estados Unidos o cara faz um furto, a pena é pequena. Mas roubo, a mão armada, o cara fica 10 anos no mínimo. Então o cara tem medo de roubar porque ele sabe que vai ficar 10 anos enjaulado lá no mínimo. Mas a diferença dos Estados Unidos para cá, na questão da colonização, é que aqui a impunidade reina solta porque a justiça ela é politizada. São indicações políticas. O impeachment da Dilma praticamente foi para o vinagre porque é questão política. Quem é que indicou o Supremo Tribunal Federal dos Ministros? Aí tem que ver também com a parte da educação. Lá é também, meritório, né? Aqui não é meritório, aqui é indicatório. Nós estamos atrasados na educação também, então um país que educa mal. Já vivemos momentos piores, né? Já, com relação é uma à impunidade, evolução. né? Lógico. Você ter esses macro empresários, é isso, não? Sim. Empresários monstruosos, né?
Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht e outros tantos, né, que hoje estão soltos, mas lá com a, como é que chama, com a pulseirinha ou com a tornozeleira eletrônica. Marcelo está preso e o Léo Pinheiro também, né? Um ano, agora o Marcelo Odebrecht os vai grandes fazer aniversário de estão um ano lá na cadeia, né? Tentou todos os recursos possíveis e imagináveis e não conseguiu se libertar. Porque foi bem fundamentada, né? Muito bem fundamentada, mas porque tinha uma justiça e uma Polícia Federal hoje atuando de uma maneira mais forte, mais contundente e hoje com credibilidade. A gente tem que fazer o primeiro break aqui, a gente volta na sequência do painel regional para continuar conversando sobre temas importantes da cidade, da região e do Brasil, né? Já, já. De volta ao segundo bloco do nosso painel regional, aqui com o Sidney Costa, o César Antelo, o Filete conosco também e a Camila acompanhando toda a nossa produção da nossa equipe aqui no painel regional. Eu repito, o programa está gravado excepcionalmente nesta terça-feira, não é? Você conferindo com a gente aqui debates, discussões importantes, né, sobre o que acontece no país, né? E a gente vê, lamentavelmente, né, tem muita gente que acha... Que considera que, eu digo isso ironicamente, né? Mas não é verdade, né? Lamentavelmente, a gente vê aí essas prisões envolvendo políticos de ponta, políticos importantes, que a maioria, alguns ligados, os mais importantes, evidentemente, ligados ao PT, Partido dos Trabalhadores, outros menos importantes, ligados ao Partido Progressista, outros ligados ao PMDB, enfim, né? Porque eu já cansei de dizer várias vezes, se tivesse hoje o Zé Dirceu na presidência da República, não é? Ou Antônio Palocci, na presidente da República, o Brasil, de maneira alguma, teria chegado a esse descalabro que a presidente Dilma levou à nação, né? Eles, com certeza, levariam o país de uma outra forma, de uma outra maneira, seguindo ali mais ou menos a linha do ex-presidente Lula, que, afinal de contas, levou o país, em 8 anos, a um termo bastante razoável, né? Mas aí, uma série de acusações que agora... A água parece que está passando do umbigo do ex-presidente Lula, especialmente no que diz respeito ao chamado triplex, lá, o triplo X, né? Do apartamento lá das Astúrias, no Guarujá, né? E se tudo isso for confirmado, o Lula pode ser indiciado agora, não é, Sidney, junto com a esposa, Marisa Letícia. E se realmente ele for condenado, hein? Você acha que o governo continua vivo? O presidente Dilma consegue ter pulso firme para levar em frente com o ex-presidente da República, que é o símbolo do PT, né? Condenado? Como é que você vê o Brasil numa situação dessa? Eu vou tentar, até em respeito ao telespectador, ser mais claro, porque eu acho que eu divaguei muito na minha reflexão anterior e provoquei aí o ânimo sempre esperto do meu companheiro de luta aqui nessa bancada. Aliás, nós fizemos um recorde, viu, Boturão, uma época. Eu, Filete e, viu, César, e o Uriel, no ano de 2014, fizemos 12 programas juntos. Um por mês. Deu um por mês, em média, quer dizer, claro que teve mês que a gente fez 2, tal, não teve uma sequência assim tão lógica. Aguentaram a gente por 12 programas juntos, cheguei em número... Aguentaram 12 programas juntos, cara. E meu respeito pelo companheiro de bancada, Filete, aumentou muito. Eu me considero um companheiro respeitoso dele e todas as observações que ele faz são sempre bem oportunas. Eu acho que divaguei muito aí porque criou esse celeuma da forma de colonização. Os americanos fizeram uma colonização sempre religiosa, né? Esse protestantismo radical. Nossa, que vitimou inclusive o único presidente católico na história americana, que foi o Kennedy. Eles combatem a religião extremista, você sabe até onde eu quero chegar, mas eles também têm um protestantismo radical que levou o Clinton quase a cair quando vazou o escândalo com a secretária dele, enfim, desse puritanismo que não vivem. É um dos povos mais devassos que existe sobre a face da terra, no entanto, com aqueles paletós e gravatas bem alinhados, com aqueles discursos bastante estoicos e nacionalistas, são nacionalistas ao extremo, e a gente aqui, que já é mais leniente, a própria mistura racial nos faculta essa condição de tolerar, de olhar o diferente,
de absorver de outras culturas, nos tornou um povo muito mais alegre e menos violento. Vai ser quase impossível a gente ter, na história desse país, qualquer transformação pela violência da guerra civil e de extremos desse jeito. O que tem acontecido, já foi falado aqui na mesa, é o problema da impunidade. Temos um judiciário que não é independente, tem que surgir alguns heróis para fazer valer a lei. O senhor Sérgio Moro não fez nada de mais do que aplicar a lei com exação, com perfeição. O Joaquim Barbosa, que quebrou aquela novela que iria acabar em pizza, também quebrou um ritualístico de desmerecimento do nosso direito. E me perdoe, onde há dois tipos de povo, viu? Me permita só uma parte. O Joaquim Barbosa, só existe Sérgio Moro hoje porque Joaquim Barbosa veio primeiro. Sim, sim. Ele é o bastião. Porque o que aconteceu? O Sérgio Moro hoje está se sentindo mais protegido ou menos amedrontado. Pois é. Porque a coisa está indo para a imprensa também. Pois é, porque ele enfrentou inclusive seus pares lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, quer dizer, esses exemplos, Boturão, que se transformam inclusive em marca nacional, em heróis da legalidade, eles só para aplicar a lei, com exação, com perfeição, e tornaram-se heróis. Nesse instante é muito importante isso. Acho que a gente já debateu aqui, uma vez até você colocou um texto bastante brilhante lá do Diário do Litoral, me persegue até hoje a sua colocação, que o país há muito carece de líderes e cada vez pior nessa área. E não há como uma nação partir para a mudança se não tiver uma referência. Se todo mundo é corrupto, como que tu vai combater a corrupção? Alguém tem que surgir como referência. Nesse aspecto, as referências últimas são do estado de controle. Quando se diz aí, pelo menos as instituições se mantêm, apesar dos escândalos. Eu não acho que as instituições se mantêm, apesar dos escândalos. Eu acho que as autoridades de controle estão reagindo. As autoridades de controle. A presença do Joaquim Barbosa naquele momento, na relatoria da ação penal 470, marcou. 470 é o mensalão, né? Mensalão, marcou. Agora o Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, que começou numa investigação de desvio de gasolina no Paraná. E acharam lá numa garagem documentos e os documentos foram indo, até chegar nisso que hoje, todo o desvio de dinheiro desse país na Operação Lava Jato foi para campanhas eleitorais, Boturão. Mesmo com esse controle que se diz quase perfeito, agora na internet, da prestação de contas eleitorais. E aí a gente é obrigado a fazer uma observação que somente uma liderança que teve história, que marcou o PT como modelo de governo, sendo preso, para que caia as máscaras e alguns desses políticos que ainda acham que é possível fazer se dar bem, percam essa segurança. Aí eu venho responder você, o Lula precisa ser preso. E ao andar da carruagem, muito... Mas você acha que já há provas para você afirmar isso? Não, não há. Não há. Mesmo esse movimento agora do triplex foi agitado sem ainda nem ter processo formado. Havia a vontade de um promotor paulista de investigar e a revista Veja chegou junto e colocou isso a conhecimento de todos. Mas, Boturão, esses sinais evidentes de riqueza não combinam com 8 anos. O Lula, quando começou o seu mandato, ele vivia num apartamento emprestado e o carro também era emprestado. Os dois empresários, o que emprestou o apartamento para ele viver e o que emprestava o carro para ele usar, hoje estão milionários, com contas em prefeitura, mexiam com essa parte de informática, o filho dele também. Esses sinais evidentes de riqueza já seriam suficientes para tentar justificar como ele conseguiu amealhar em 8 anos. O filho tem fazenda, tem frigorífico, ele triplex, não precisava nem uma investigação, já está num país sério, Boturão. Por isso que eu acho que agora, tendo pelo menos o início de talvez uma denúncia, seja aquela ponta do iceberg que vai lascar esse casco de Titanic aí. Porque se o Lula cair, meu caro, se o Lula cair, essa sociopatia latente que tem no Congresso brasileiro vai ficar de sobreaviso. O ministro da Economia do Japão, há poucos dias, entregou o cargo, né?
porque haviam denúncias de corrupção contra ele e que não ficaram comprovadas, né, mas ele se sentindo fragilizado e impotente, né, de continuar no poder, negou, né, que tivesse levado vantagem em qualquer dos seus atos lá com o ministro da Economia do Japão, mas entregou o cargo e deixou com que as investigações prosseguissem sem que a presença dele no governo, né? Aqui a gente vê que a coisa é muito diferente. A Dilma podia ajudar nesse sentido, melhoraria muito o panorama que vem por aí. Eu tive um sonho, e foi sonho mesmo, mas é uma coisa que se tornou engraçada, mas é muito próximo, eu espero que esteja muito próximo de ser uma realidade. Como tudo que o Sidney bem acabou de colocar depende de vontade política, tudo que ele falou, na realidade, é vontade política. É o que eu falei, a nossa justiça ela está politizada, as instituições estão politizadas, é um toma lá da cá descarado, não tem mais moralidade nenhuma. O ministro da Saúde não pode ser quem trabalha com autopeças. Ministro da Minas e Energia não pode ser um cidadão que tem frigorífico. Cada um tem a sua praia, cada um tem que saber o que está fazendo. Senão como é que você comanda? Não tem comando. E esse sonho me alertou, um bichinho, acho que o mosquitinho da dengue não chegou a me picar, se picou foi o da chikungunya, que afetou minha cabeça, não é possível, que um dia, quem sabe, como a guerra foi declarada dentro do Congresso Nacional contra a Dilma quase derrubou, está tentando derrubar o Eduardo Cunha, e ali você vê que ninguém é confiável em nada. O que acontece? Eu costuro essa coxa de retalhos. Para mim, o impeachment já está esquecido, foi um grande lance. Em troca, tem um quadro bíblico, que foi Judas o traidor, e aí a Dilma seria o Judas do PT, vai entregar o Lula de bandeja, o Lula vai ser preso, o PT não vai ter mais condições nenhuma de subsistir. Deus te ouça. Tanto é verdade que o Rui Falcão já passou mal, semana passada, e passou mal sério. E aí o que vai acontecer? Em troca da Dilma continuar, o Lula é preso, o PT termina, e aí o PMDB assume. Qual é o grande problema? O grande problema disso acontecer, no meu sonho, é que Eduardo Cunha ainda não está com o papel definido. Como é que fazem para fazer com que ele saia isento disso tudo, sem ele derrubar alguém? Então esse é o jogo de xadrez. Eu acho que o Eduardo Cunha sai isento disso tudo, acho que nem que o Congresso vem abaixo, viu? Agora, uma outra informação engraçada, eu estive acompanhando uma série de emissoras, a Rádio Bandeirantes, no programa do Gente, logo cedinho, 8 horas da manhã, né? Houve uma informação lá de bastidores, né, que por volta de setembro, outubro do ano passado, as coisas estavam fervendo, né, a presidente Dilma chegou quase a tomar a decisão de deixar o PT. Né, e aí acabou sendo debatido esse tema, debatido esse assunto internamente. Tem lá Zé Eduardo Cardoso, uma série de ministros que são muito próximos a eles, são do Partido dos Trabalhadores, mais a sua assessoria próxima, familiares, enfim. E parece que conseguiram convencê-la a se manter no partido, né? Mas é um sinal estranho, né? Acabou vazando essa informação, evidentemente que aquilo que acontece ali em reuniões particulares, as salas fechadas, às vezes demora muito para vazar a imprensa, mas vazou, né? E eu acredito que ela realmente tenha pensado nisso. Como a presidente, os governadores, os senadores e os prefeitos podem mudar de partido a hora que bem entenderem, não haveria problema nenhum, né? Talvez Agora, ela não tenha seria uma coisa chocante, né? Ela não tenha condições morais de ser comandada pelo homem mais honesto do mundo. A alma mais honesta do Brasil. A alma mais honesta do mundo. Filete, pois não? Veja bem, é uma condição, um jogo de xadrez realmente. Eu acredito que, como o César falou, que o impeachment já foi meio pro... Embora tenham rolando aí os artistas da Globo pedindo para dia 15 de março ter uma passeata, mas é meio... Se a Globo colocar a mão nisso também complica um pouco, né? Mas eu acredito que é um xadrez complicado, porque o Eduardo Cunha é um cara poderoso, né? Sabe de muita coisa, é um cara inteligente, ele é rápido, né? Porque você vê que... Então ele tem uma bancada grande lá também.
O Michel Temer, a gente também fica meio... Agora ele está falando que a Dilma tem que continuar, porque nós temos que fazer um pacto de governabilidade e tal. Então é bem complicado. Às vezes, alguns especialistas falam também, né? Que escuta muita gente, vai em programa, o cara te para na rua. Alguns especialistas falam assim, poxa, que tirar a Dilma também seria ruim, nesse momento, que ficaria pior do que já está. Então, como você falou, deixa ela conduzir, né? Então, ou como você falou desse pacto que você falou, de repente... bate no ex-presidente Lula e na Dilma ela fica como é que está e vai se ajeitando a coisa. Tal. Mas também, muitas pessoas cobram também que quando o PT estava no auge, as pessoas ficavam no PT. Né? Então, por exemplo, o PT de Santos. O PT de Santos não tem nenhuma mácula grande, não tem nenhuma mácula. Por exemplo, você pegar os integrantes do PT, o que aconteceu de algum escândalo? Então, muitas pessoas me param na rua e também entendem que os vereadores do PT, né, isso aqui é um ponto de... deveriam continuar lá, porque agora que o partido precisa das pessoas, as pessoas saem. Então, esse tipo de ponto de vista é muito complicado. Você fala assim, se eu fosse vereador do PT, eu vou para um outro partido, para a rede. Talvez todos nós 5 da mesa faríamos a mesma coisa. Mas há controvérsia. Eu já escutei de várias pessoas na rua, mas quando o partido está forte, a pessoa vai lá. E quando o partido precisa de você, você fala, não, aqui o PT de Santos é honesto, nós vamos continuar nessa pegada. Então também, tudo que você faz em política também tem os dois lados da moeda, que fica muito difícil a gente saber se a decisão foi correta ou não. Só que Brasília tem muitas coisas que a gente desconhece, muitos acordos, muita coisa que o Eduardo Cunha tem na manga, muita coisa que a Dilma também tem. Então, eu vejo também que possa haver uma acomodação também, porque são brigas de gigantes, né? Um intervalo mais e a gente retoma aqui o painel regional daqui a pouquinho. Até já. De volta, sequência aqui do nosso painel regional, terceiro e último bloco, aqui com os nossos comentaristas e companheiros de bancada desta edição, Sidney, o César Antelo e o nosso Filete, não é? Com a companhia sempre importante da Camila Aloy, não é? Bom, teve um assunto aí que foi divulgado já várias vezes, não é? No jornal Diário do Litoral, que é com relação à remuneração dos secretários do Estado, aqui do governo do Estado de São Paulo, não é? E algumas perguntas chegaram aqui, a Camila acabou me colocando há pouco a respeito desse tema, né? E algumas perguntas chegaram, a gente acabou não tendo condição de abordar esse tema no programa de ontem. O Diário do Litoral, eu só vou pedir uma licença aqui ao Sidney Costa, a gente tem aqui a edição de ontem aqui do DL, né? E a manchete era essa mesmo, secretários de Estado aumentam seus ganhos, enfim, né? Embora haja aqui algumas explicações do governo do Estado, da assessoria de comunicação do governo do Estado, tem números aqui que realmente impressionam. O secretário Renato Vilela, não sei nem que pasta ele ocupa, ganha mais de R$93 mil por mês. Mas aí há a explicação, por exemplo, de que o cidadão ocupando um cargo, por exemplo, ele vem do Ministério Público, vem da Procuradoria-Geral do Estado, vem do Poder Judiciário, vem da Câmara dos Deputados, enfim, para um cargo de secretário de Estado. Então, ele vem com o salário alterado. Então, ele recebe os R$20.500, que é o salário base que o Estado paga para o seu secretariado, e aí existe uma verba suplementar para que ele não fique com seus ganhos abaixo do cargo em que ele ocupava, né? Seja vitalício o cargo, ou seja um cargo eletivo, como, por exemplo, de deputado federal ou de senador da República. Senador é mais difícil, né? Mas como deputado federal, por exemplo. Então, essa é uma das explicações. Mas tem outros casos aqui, a gente já debateu também, que o caso, por exemplo, do Márcio França. Márcio França é vice-governador do Estado, já justificou, né, porque é que ele recebe R$42 mil por mês como vice-governador do Estado, como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e como presidente de 2 conselhos, né? Um conselho do IPT e outro órgão que, se eu achar aqui depois, a gente coloca aqui. E tem outros secretários, por exemplo, que tem ganho de 36.800, 37.300, né? 53 mil, quase 54 mil reais, o João Carlos Meirelles, que é uma figura antiga, né? do PSDB também, enfim, né? Então, realmente são números que assustam. Há explicação, a lei dá ao governador essa possibilidade de que os secretários possam vir a presidir determinados órgãos. E tem uma outra situação também que é difícil para as pessoas engolirem, mas a gente vai voltar no tempo, até 2005, quando o prefeito Papa assumiu a prefeitura de Santos. Ele herdou a prefeitura do ex-prefeito
Beto Mansur, com salários muito baixos, né? O Beto deu um aumento, se não me engano, no primeiro ano de governo, depois não deu mais aumento nenhum, né? Então, para você, ou para o prefeito Papa na época, chamar alguém da iniciativa privada para o seu secretariado, todo mundo dizia não, né? Porque ninguém queria assumir um cargo importante na Prefeitura de Santos com responsabilidade para ganhar um salário extremamente baixo. Então, ele teve que pedir à Câmara, enviou um projeto à Câmara, para que a Câmara aprovasse aí um reajuste salarial, pelo menos do secretariado, e claro, do próprio prefeito, para que ele pudesse trazer pessoas para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, essa coisa toda, né? Talvez seja uma situação semelhante ao que acontece no governo do Estado. É por isso que quando eu leio aqui a primeira tabela, aqui, você vê secretários de Estado ganhando aí valores bem diferentes, né? Alguns ganhando 12 mil, outros ganhando 17 mil, outros ganhando 40 mil, outros ganhando 50 mil. Depende da origem deles e dos conselhos aos quais eles presidem, né? Eu só acho meio estranho um secretário de Estado olhando esses números aqui, aquele que ganha 12 ou 13 ou 14, olhando para o outro que ganha 50, né? Ou que ganha 90. Eu teria uma sugestão para o governador. Que ganha 21.500. Então, eu teria uma sugestão. Se existe na forma da lei, o que é legal, às vezes não é moral. Se na forma da lei existe uma condição dele chamar pessoas da iniciativa privada para irem formar tecnicamente capacitadas e tal, de notório saber, para irem formar o seu secretariado, mas ele corre o risco de não ter aceite esse convite em razão dos valores que eles recebem na iniciativa privada, vá às universidades e chame os professores. Nenhum professor ganha 30, 40 mil por mês. E notório saber em cada área, eu tenho certeza, professor de faculdade, vai ajudar muito no secretariado. Muitos deles têm mais capacidade técnica, intelectual, do que muitos secretários que aí estão. Essa é a minha sugestão. Ou funcionário de carreira, né? Ou funcionário de carreira também que tem competência. Então, funcionário de carreira. Aí você, por exemplo, o cara ganha 15 mil, ele vai ganhar. Mas sabe por que 16, tem que ir? Aí põe ele num conselho para ganhar 22. Mas sabe por que tem que chamar o empresariado? Porque a empresa primeiro apoia a campanha. Não, aí nós estamos falando de sugestão, né? Eu estou falando de sugestão, mas hoje essa é a lei. Ou pessoal que também trabalha na administração, de campanha. Na administração pública, que já está no esquema e dá vai falar, puxa, se eu for um bom funcionário, eu vou ser um secretário, né? Seria como você é capitão, vai para... Sim, perfeito. Você abandonaria a sua clínica para assumir uma secretaria no governo do Estado de São Paulo, para ficar o dia inteiro à disposição do Estado, sábado, domingo, feriado, noite e madrugada, para ganhar 20 mil bruto? Depende, se eu tivesse pretensões políticas, se eu achasse que podia contribuir, como eu tenho meu irmão e vários funcionários, eu ia ficar lisonjeado com o convite. Como se eu achasse que podia contribuir... Você ia pensar umas 35 vezes antes de dizer eu acho a resposta. Eu acho que como secretário você também teria uma visibilidade no estado todo, né? Então eu acho que eu iria, se fosse chamado, por causa que não é um salário a desperdiçar, né? Não, esquece os conselhos. Não, por 20 mil. Então não é a desperdiçar. 20.500 bruto, vai te dar uns 16 mil e alguma coisa. Mas eu vou ser um secretário, né? Então, bem ou mal, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter uma visibilidade grande. Você não vai gastar nada, praticamente. Vou ter visibilidade grande, vou conhecer muito um meio que eu não conheço, vou ter um network bem maior, né? Vou poder ajudar o Estado, vou poder ajudar quem precisa. Então, eu acho que sim, né? Mas eu acho que realmente um empresário que ganha muito, para ele sair de lá, teria que pegar a nossa ideia do César, aí pôr o pessoal ou da iniciativa privada, ou que já está no serviço público, ou o pessoal de professor universitário que não ganha esse salário. E aí seria, por exemplo, de repente até uma coisa melhor. Quando ele voltasse, poxa, professor, mestrado, doutorado, ex-secretário de não sei o quê. Também é uma ideia boa, né? Para não carregar a máquina pública, né? Eu acho assim, salário aqui 16 mil, 11 mil, 22 mil, eu acho que até pela responsabilidade... Pô, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública, 22 mil, é uma responsabilidade grande, toda hora tem problema e tal. Agora, por exemplo, 93 mil, 53 mil, com todo respeito, é um salário a nível assim, 93 mil para o Estado pagar, não desmerecendo a pessoa, né? Não, eu acho um salário muito alto, né? O Alexandre de Moraes, segundo está aqui, 22 de 700 bruto, daria 16.200. Pô, para ser secretário, aguentar greve, aguentar passeata, aguentar um monte de coisa, se você manda na passeata
ser truculento é problema. Se você não manda ser truculento, eles param a Paulista por 5, 6 horas. Quer dizer, tu fazendo certo, tá errado. Tu fazendo errado, tá certo. Quer dizer, não, desculpa, tá fazendo de qualquer jeito, tá errado. Se você mandar, joga gás, tá, truculento. Se você não faz nada, pato bobo, bolachão. Então, de qualquer jeito, você já toma porrada. Então, secretário de segurança, você tinha que pôr só mesmo Jesus mesmo, um cara assim, uma extraordinário saber, né, para conduzir isso. Porque se você põe o cara, dá porrada, é pau. Se você manda também deixar, os caras ficam 6 horas lá, não marcam data para fazer, para todo mundo, morre gente. Se você puxar a gente... De qualquer jeito, secretário de segurança, eu acho que 16 mil é um salário até assim... É que aí é que eu acho que está a confusão que a democracia, como regime político, fez na condição de qualidade, de condição social. Tudo se alega a democracia. Se democracia é o direito de todos nós, quem está trabalhando, quem está saindo para pegar o ônibus às 5 da tarde, lá de Sapopemba, vai para Pirituba, vai pegar não sei quantos metrô, ônibus, vai chegar em casa meia-noite para voltar para trabalhar. Não pode. E o cara que marcou uma consulta médica? Porque aquele movimento grevista parou tudo. E o cara que marcou a consulta médica 3 meses no mais, não ser libanês. Então, agora, eu não admito mascarado. Mascarado eu não admito. Eu acho que o cara mascarado tem que ser preso. O cara entrou com a máscara, prendeu. Só no carnaval, no bloco da rua, tudo bem. Mas no mascarado algemou, prendeu. Normal. Mas aí não é democrático, né? Não, mas você tem que mostrar a sua cara. Você está falando aqui alguma coisa, se a gente falar alguma besteira aqui, você é processado. Com certeza. Se você falar alguma besteira e você não provar aqui, você é processado. Isso. Então, você vai no programa... Tem a responsabilidade. O Boturão, se falar alguma inverdade aqui, pode tomar processo. Vários apresentadores tomaram processo, até em nível nacional. Claro. Né? Depois defende, alguns ganham, outros perdem e tal. Mas assim, você de uma manifestação de rua, né? Sem mascarado, você já está errado. Você tem que pôr sua cara. Né? Então, acho que mascarado já tem que ser preso. Porque não é uma democracia, você de máscara, você não está dando direito de eu ver quem você é. Né? Agora, mas aí que está, até porque quem usava máscara antigamente era bandido. Então, eu acho que é mascarado. Escondeu o rosto. E aí o governador manda, de uma certa maneira, reprimir, mas aí não tem democracia. Aí é ditador, mas mascarado não pode, difícil, né? Se o cara quer mascarado, ele vai para o salão do Rio de Janeiro, no carnaval, e põe máscara. Na rua, não. Né? Não, muita gente entrou em contato com a gente, né, Camila, enviando aí mensagens, enfim, porque a gente deu aí umas manchetes e acabou não aprofundando o tema, não deu tempo, haviam outros temas importantes, outros assuntos, de falar de salário das pessoas, uma das coisas mais desagradáveis do mundo, né? Cada um pede o salário que acha que merece, o outro paga se acha que o cidadão merece ou não, mas existem algumas discrepâncias, algumas coisas realmente estranhas. O Renato Vilela, secretário, eu não sei exatamente, a pasta dele não consta aqui na matéria, onde vai procurar levantar, mas ele deve ser do Ministério Público, né? O Sidney, 93 mil... mas não sabe se é do Ministério Público e vem com o salário de lá, você já está no final de carreira de lá, vem... É dito aqui, então, o governo do Estado esclarece aqui, a assessoria esclarece que os secretários oriundos do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Poder Judiciário e Câmara dos Deputados não estão submetidos ao teto de remuneração do governador. Olha, Boturão, que é 21 mil. Eu vou me permitir, até no ar pela primeira vez, tomar um pouco d'água. Pois não. Respire fundo se você achar necessário. Porque eu fiquei com a boca seca só de ver você falar dessa discrepância de salário, eu fiquei sem voz. Eu fiquei meio atônito. Não, até porque já tem que explicar, de salário. A começar pelo seguinte, o Arnaldo Jardim, por exemplo, ganha 21.100, né? Aí ele olha para o salário do Vilela, que é de 93 mil, e do Marco Antônio Monteiro, que é 47.100 e alguma coisa, né? Ou 48.200, que é do secretário Elival Ramos. Quer dizer, essas discrepâncias, um próprio secretário pode olhar e falar, mas como que eu ganho 21 e o outro ganha 50? E né? todos então há uma explicação aqui. Pela chamada deles, se eles vêm de outros órgãos que tinham uma remuneração vultosa, vem para ajudar o Estado, ele tem que fazer uma opção. Se fica com aquela, abrir mão de outra e não alavancar para chegar no teto, que uma coisa muito estranha. Mas eu sei que essas verbas de representação sempre é um mistério, é uma caixa preta nesse país. Ninguém revela exato como se dá o pagamento Vilela, dessas verbas de representação. E parabéns para o Diário do Litoral, que colocou um estudo aí, não é? Inclusive com a foto dos cidadãos que, na verdade, não prestam serviço público. Imagina prestam um serviço de interesse puramente pessoal, né? Porque, poxa, tu chegar a um valor de salário desse no órgão público, valor esse
de competição na iniciativa privada, você como alguns- funcionário chegar a esses R$1 milhão astronômicos Quem vem do valores. Ministério Público, por exemplo, milhão de reais imagino por ano. que o Vilela venha do Ministério Público, Parabéns ele alcançou ao esses Diário do 93 mil reais por milhão de mês reais por ano. com as somas que ele, que são somados aí de salário, 13º, mas como é que é, quinquênio? É uma caixa preta Mas isso então, daí. mas explica para a população que vê esses números o seguinte: ele saiu de lá, continua recebendo lá, continua recebendo ali, ou veio dali, mas aqui ele vai trabalhar, ou mais ou menos, mas é um só. Como é que Parabéns, fica? doutor, A somatória pela coragem pode ser feita? E levantar o tema, eu fiquei de boca seca. Eu não sabia dessa isso aqui dimensão. não vai subir nem baixar o dólar, tá certo? Não, claro que não. Mas o que a gente estranhou, por exemplo, Mas né, moralmente que muita falando, gente nos deixa a enviou gente mensagem, atônito. nos cobrou aqui de colocarmos em debate, foi que realmente existem essas situações aqui. Um secretário ganhando 93 e o outro Nossa. ganhando 21. Nossa, né? e como secretário, Um ganhando além do serviço público, 53 isso é a mil, mal do serviço 54 público. mil, o outro ganhando É, o secretário de Segurança Pública 17, ganhando 22 mil, Saulo né? de Castro, por exemplo, 17 mil. Como é que pode? Ganhar menos do que a remuneração oficial, né? Do que a remuneração do secretário, que é R$20.500. Então, isso tudo chamou a atenção. Existe a explicação aqui na página 5 do DL de ontem, né? Por parte do Estado, a gente compreende, enfim, mas que são números realmente espantosos de remunerações, né? Fechando aqui o painel regional, agradecendo ao Sidney, ao César Antelo, Filete, obrigado também por estar com a gente mais uma vez, a Camila, que diariamente está conosco, excepcionalmente programa gravado nesta terça-feira, amanhã, quarta-feira, ritmo normal, né? A partir da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado mais uma vez. Tchau.